Casa Bela. Presentes, decorações, utilidades para o lar, além de uma infinidade de opções para você que exige qualidade e o melhor atendimento. Valorize seu ambiente ou presenteie quem você gosta com um toque da Casa Bela. Variedade com requinte e bom gosto. Cada detalhe pensando em você. Telefones 3822-3031 e 99724-3682 em Dracena. Muito bem, nós estamos começando mais um Carreiras e Profissões e hoje até grata satisfação de receber uma pessoa que eu tenho como amigo, além de um grande profissional, tenente-coronel da Polícia Militar, Ivan Garcia de Oliveira. Muito bem-vindo, coronel. É uma satisfação enorme para a Top TV recebê-lo em nosso estúdio, para o nosso bate-papo, para o senhor contar um pouquinho da sua história. Eu sei aí que o senhor já está próximo da aposentadoria, né? Sim, confere. Mas eu queria que o senhor contasse lá desde do menino Ivan, né? Quem foi o menino de rua lá, Ivan, para chegar até nos dias de hoje. Uma grande responsabilidade. Sim. O senhor que comanda o 25º Batalhão da Polícia Militar, no trecho aí de Oswaldo Cruz a Panorama, são 22 cidades, né? 22 Isso, municípios. Exato. Que o senhor contasse para nós como tudo começou, como foi a sua infância, para até chegar nos dias de hoje com essa baita dessa responsabilidade. Bem-vindo. Bom dia Jorge, bom dia a todos. Falar da gente, né, a gente fica pensando, né, como que a gente pode começar, né? Eu sou natural de Andradina, né? Começar pela minha cidade aqui natal. Aqui pertinho, né? 70 e poucos quilômetros aí no noroeste. Exato. Nasci em Andradina em 71, né? No dia 12 de outubro de 71. Nós somos de outubro também. Somos 25 de outubro. A minha Balança filha, e escorpião. A minha filha iria nascer dia 12, aí nasceu dia 2, né? Olha só, minha filha também. E eu sempre estudei em escola pública, lá em Andradina, uma escola muito tradicional, que inclusive o meu avô materno, foi uma das pessoas que trabalhou até na construção dessa escola, que chama João Brembate Calvoso, né? Ali eu estudei até finalizei o primeiro colegial na época, né? Era ginásio, colegial, hoje os termos mudam um pouco, né? Sim. E a minha mãe sempre preocupada, minha mãe é professora, aposentada, meu pai é pedreiro, né? Meu pai é falecido faleceu agora no início final da segunda quinzena de maio, dia 13 de maio faleceu. Nossos sentimentos, viu? Obrigado. Em nome de toda a equipe. E aí, quando eu terminei o primeiro colegial, eu era uma pessoa muito tímida, né? Eu tinha meio retraída, vamos assim dizer. E a minha mãe, já visualizando lá na frente, tudo, conversando comigo, minha mãe era de conversar bastante com os filhos, né? Saber o que queria. Quantos irmãos? Somos em 2, eu e minha irmã chama Renata, é professora também, professora de matemática, mora em Mogi das Cruzes. Opa, é mais nova. Cidade. 4 anos mais nova que eu. Lá já é o que? Vale do Ribeira, né? Mogi das Cruzes? É região metropolitana, mas é ali o início do Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba. É a divisa ali entre região metropolitana e Vale do Paraíba. Segue ali pro lado da Aparecida, para aqueles lados. Isso. É exatamente a divisa ali, né? É uma grande cidade. É uma grande cidade que eu inclusive gosto bastante. Sempre que posso eu vou lá visitar a cidade. Então, minha mãe sempre preocupada e aí falou se eu queria ir para fora, estudar para fora, tudo, ter uma experiência, né? E aí eu fui em 88 para São José do Rio Preto. Fui fazer um curso técnico na área de computação, mas não era a minha área. Eu já queria ser militar, acho que desde os 13 anos, mais ou menos. Desde os 13 anos eu já tinha essa vocação. Exatamente. Eu já tinha. Desde os 13 anos eu falava que eu queria ser militar. Inicialmente eu falava, né, eu tinha visto alguma propaganda, não me recordo exatamente onde que eu vi isso, mas eu queria entrar na Marinha para ser fuzileiro naval. Bacana. Era naquele Naquela época existia muita propaganda mesmo da Marinha, eu lembro. Tinha, né? Folhetos que a gente recebia constantemente nas residências, né? Verdade. Então foi um desses folhetos aí, provavelmente, que eu vi, não me recordo exatamente como despertou esse interesse. Deve ter sido um desses folhetos, né? E eu fui para Rio Preto, estudei lá computação, tudo, mas não era meu. E do nada, e também estudei para passar para o Barro Branco. Minha mãe queria que eu ingressasse no Barro Branco naquela época.
cheguei a fazer a inscrição para a prova, para o Barro Branco, em 89. Mínimo lá 18 anos, ou menos? Não, tem que... O Barro Branco mesmo, né, que a gente chama de CFO, que é o curso de formação de oficiais, você tem que ter o 2º grau completo, né? Correto. Agora, a idade mínima não tem. Exato. Né? Tanto é que tem, já aposentou da minha turma, o Marco Levis, que inclusive é um dos assessores aí do secretário de Segurança Pública, ele foi um dos alunos mais novos do Barro Branco. Se eu não me engano, ele entrou no Barro Branco com 16 anos. Que bacana. Só um equívoco da minha parte. Bom, e fiz inscrição para o Barro Branco, tudo, mas eu não prestei a prova. Fui atrás primeiro daquele sonho mais antigo, vamos assim dizer. Me ingressei na Marinha como recruta. Fui lá para o Rio de Janeiro. Que bacana. Meus pais não sabiam nem de que eu estava. Você imagina. Porque a comunicação também naquela época... Não tinha celular, sabe, né? Eu estava até comentando com o senhor, lá de Cuiabá para Dracena, uma carta era 15 dias para chegar. Imagina. Uma ligação telefônica que você pedia de manhã hoje, você ia talvez conseguir às 18 horas ou no dia seguinte. Era dessa forma que funcionava. Eu acho que no meu caso era muito diferente. De urgência lá não tinha. Hoje, não tinha, né? Hoje a Tina Turner morreu lá, daí 5 minutos nós estávamos sabendo aqui, né? A dinâmica da informação hoje é muito rápida, né? E tanto é que eu demorei um tempinho para conseguir conversar com meus pais, tudo. Comecei o curso lá na Marinha. Para explicar o que estava acontecendo. Para explicar. Eu entrei não lembro o dia certo, mas foi em janeiro de 1990. E eu acredito que mais ou menos uns 2 meses depois que eu fui conseguir explicar mais ou menos correto onde que eu estava. Eu estava lá no Rio de Janeiro e tal. Eles tinham mais ou menos noção, mas que eu fui dar uma explicação mais exata, né, depois de decorrido algum tempo. Lá no Rio de Janeiro. E, com relação a essa minha primeira início da carreira militar ali na Marinha, foi interessante que eu guardo hoje, né, depois de passado tanto tempo, os contatos com velhos amigos meus que eu tenho lá na Marinha, né, vários meus primeiros comandantes. Não tem preço, né? Não tem. Amigo de verdade não tem preço, eu falo. A gente tem amigos também de infância aí, é muito gratificante. Tem que preservar, né? É muito, muito gratificante. Também os encontros que a gente tem são ótimos, né? O primeiro encontro que nós fizemos dessa turma aí, que foi ali na Baixada Santista, foi um encontro interessante, porque chegava outro, um olhava para a cara do outro. Não sabia quem era Fazia quem, 28 anos que ninguém me falou, quem é você? E esses encontros, eu participo de alguns aí, sempre a gente é convidado, né? Agora mesmo, questão de dias, nós participamos de encontro do pessoal de colégio agrícola, 40 anos depois. 40 anos. Quer dizer, eles estavam na média de 18 anos, agora tudo na média de 58, 60, vieram com netos, com filho, esposa. Nossa, isso é muito legal. Foi assim, eu falo inclusive até com emoção também, porque foi uma data marcante, muito emocionante, muita choradeira, aqueles abraços calorosos mesmo. Né? Foi o que aconteceu com a gente também. É muito bacana. Aí passaram algum tempo, eu tive a oportunidade de rever o primeiro comandante na Marinha, que na época ele era cabo, né, já aposentou, já era suboficial da Marinha, o J. Lopes, o Sargento Carvalho, foram meus primeiros comandantes ali, né, eu era recrutinha da Marinha. Na sequência eu fiquei na Marinha um ano e meio mais ou menos e prestei concurso para a PM na sequência, fui soldado da PM. Eu prestei concurso para a PM, assim, eu queria seguir a carreira militar, né? Correto. Eu pensava, Marinha, Exército ou Polícia Militar, um dos três eu tô, né? E eu já me imaginava fazendo uma escola de oficiais, eu já imaginava, agora eu vou estudar. Correto. Quero estudar. Eu já tinha uma meta, um objetivo traçado, vamos dizer assim. Eu desci do metrô na Vergueiro e ali vi um quartel, se não me engano, um CPM-1, salvo equívoco da minha parte, que eu me confundo um pouco nessa questão. Aí eu vi um quartel e falei assim, nossa, o lugar aqui é bonito, hein? Vou me inscrever aqui. Você consegue ficar por aqui mesmo. Eu vou trabalhar aqui, né? Perto da Vergueiro, lugar bacana, lugar relativamente nobre, né? E assim foi. Só que aí eu passei no concurso, soldado. Onde que eu fiz escola de soldado? Osasco. Não é tão nobre assim, mas foi bom. O aprendizado foi excelente. São Paulo eu conheço bem. Eu viajava, vendia para empresas de Dracena e eu tinha alguns clientes em São Paulo. E ali em Osasco eu tinha, naquela região, Cotia, Barueri, certo. Itapevi, tinha Roselândia naquela época.
A gente conhecia bem ele. Parelheiros, você conheceu Jardim Parelheiros? Jardim Parelheiros não conheci. Parelheiros era terrível. Jardim né? Rochidari. Chegou a conhecer? Fiquei do lado. Também passava por lá. Era assim, os locais naquela época, já, vamos dizer, nos idos aí de 76, 78, já era complicado. Já tinha umas viagens, né? Bacana. Isso é gostoso. Eu também gosto de conhecer lugar, gosto de ter essas experiências. Aí eu fiz a escola de soldado em Osasco, me formei no dia 3 de abril de 92, consegui ser o primeiro colocado da escola, fui o primeiro colocado da escola de soldado. 31 anos atrás. É Um isso? tempinho, né? 92, né? Já 31, uns quebrados aí, né? Uns dias aí. E foi interessante que quando eu me formei soldado, eu fui o primeiro colocado e poderia ter escolhido para voltar para o interior, né? Mas como eu estava focado para prestar o Barro Branco, na verdade eu estava assim, eu iria prestar o Barro Branco, iria prestar a AMAN e iria prestar a Escola Naval. Ou seja, eu queria ser oficial ou da Polícia Militar, ou da Marinha, ou do Exército. Esse era o meu foco. Mas eu já estava na Polícia Militar, eu já tinha mais conhecimento, né, acerca da instituição. E eu fui lá para escolher o local e um sargento pegou e falou assim para mim, né? Esse sargento fez toda a diferença na minha vida. Falou assim, por que você está escolhendo Osasco para trabalhar? Você foi o primeiro colocado e eu vi aqui na sua ficha você é de Andradina. Ele falou assim, é o único lugar que eu conheço em São Paulo. Olha só. Mas se você não vai para Andradina, não vai para a região lá? Eu falei, não, eu quero estudar e se eu for lá eu vou perder o foco. Porque você acaba retornando, né? Você vê amigos, né? Aí faz um churrasco, vai jogar bola, você acaba perdendo a sua concentração. Pelo menos é isso que eu pensava. Bom, aí ele preencheu a minha ficha e falou assim aqui, você vai trabalhar no 2º Batalhão de Choque, porque ali você vai ter oportunidade, fica perto de tudo e dá uma boa oportunidade para você estudar, tem cursinhos próximos, bagagem, e foi isso que aconteceu. Então esse sargento, sem me conhecer, não lembro o nome dele, faz muitos anos atrás, mas ele já começou a fazer a diferença na minha vida, a diferença positiva. Né? E nós tivemos o 2º Batalhão de Choque, no dia 9 de abril, que eu fui apresentar lá, salvo equívoco, 9 de abril de 92, até eu passar no Barro Branco e ser apresentado no Barro Branco, se não me engano, no dia 5 de janeiro de 93, quando comecei a Academia do Barro Branco. Né? 5 de janeiro de 93 você que nós iniciamos. Guardar datas, hein? Eu gosto muito de história, né? Também gosto, assim, tem facilidades também. É bacana você falar e consistência, né? Olha, tal dia, né? É bacana. Eu gosto bastante, né? A gente se recorda, gosta de guardar alguns documentos, alguns registros aí que fizeram parte lá no 2º Choque. Para você ter ideia, eu lembro que o Brasil foi campeão de vôlei, foi o primeiro título do vôlei, eu não lembro se foi Olimpíadas ou algum torneio internacional, sei que foi um título bem relevante, já faz um tempo, eu também esqueço de alguma coisa. Sim. E nós fomos esperar a equipe brasileira de vôlei, no aeroporto lá de Guarulhos. Fazer, vamos dizer, uma guarda? Seria? Isso, porque tinha muita gente, o Brasil estava em busca desse título, parece que já fazia um certo tempo. Teve a geração anterior lá do Jornada nas Estrelas, né? E foi a geração, o pessoal logo subsequente a esse grupo que ganhou o primeiro título relevante para o Brasil, né? E no jornal apareceu até a foto nossa, não sei se foi Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, eu fazendo a proteção lá, um público eufórico, né, para receber a seleção brasileira, e eu fiquei bem no meio ali, né? E saiu essa foto na primeira página. Né? O senhor tem esse recorte? Tenho, está em casa. Que bacana. Recortei, está em casa, estava nos meus arquivos pessoais lá. Isso é uma coisa que marca, né? E ali no 2º Choque nós ficamos então menos de um ano, foi cerca de 9 meses, que foi um ótimo aprendizado, né? Tive ótimos amigos. Eu lembro que no pelotão onde que eu estava, né, onde que eu pertencia, tinha o recruta, soldado, né, Rezende, e o soldado Marcos Henrique. Por que eu estou falando desses dois nomes? Porque eu passei no Barro Branco, comecei em 93, eles passaram no ano seguinte. Então, os 3 soldados mais recrutas do mesmo grupamento, ali, que é um pelotão,
passaram no Barro Branco. O Rezende é tenente-coronel em Assis, hoje. Que bacana. O Marcos Henrique, infelizmente, faleceu, foi vítima da marginalidade, né? Foi assassinado, ele era capitão da rota na época. Marcos Henrique, ele, naquele caso do sequestro da filha do Silvio Santos, não sei se você se recorda, aquele capitão que fez a negociação, tudo, que trabalhou no caso mais diretamente, é o Marcos Henrique. Nós fomos recruta junto do 2º Batalhão de Choque. Bom, Barro Branco, 4 anos, ótimo aprendizado, muitos amigos guardei lá, né? Ótimas recordações da academia. Estivemos lá agora mais recentemente, agora tá vendo? Você falou que eu lembro muito bem das datas mais antigas, né? Parece que as mais presentes, parece que já falha a memória, né? Nós estivemos lá em 2021. 2021, isso mesmo. Final de 2021, agora recente. Porque nós completamos, a minha turma de formação do Barro Branco, completamos 25 anos, foi o nosso jubileu de prata. Que bacana. 25 anos de formados, né? Então tivemos lá, tivemos a oportunidade de recordar os amigos, né? E aí, praticamente, a grande maioria é graduados também, né? Sim, hoje nós formamos né? Formamos no dia, a gente tem um apelido de sexta-feira 13, né? Porque nós nos formamos numa sexta-feira 13 de dezembro, né? Olha 13 de dezembro de 96. De 96. Salve ter sido agosto, sabe? Que diz que agosto, 13, sexta, agosto, que é o problema. Não, foi dezembro. Foi em dezembro de 96 que nós nos formamos. Todos, né, logicamente, são oficiais superiores, né? Nós temos, hoje eu tenho a grata satisfação de ter o meu comandante regional, né, o Comando de Policiamento do Interior 8, é da minha turma, é o Coronel Cortez. Nós nos formamos junto, né? E eu hoje... Está em Presidente Prudente. Está em Presidente Prudente, se apresentou recentemente, é da mesma turma, né? Pessoa que não só pelo fato de ser da turma, mas que a gente admira bastante, tem uma certa amizade, né? Isso é muito interessante. Então esse evento foi interessante, você vê velhos amigos, você conversa, pessoas que você fazia 20 e poucos anos que não via, né? E, como eu disse, né, relembrar amigos e lembrar um pouco da nossa história é gostoso, é gratificante, né? Aqui na região, né, eu me formei no Barro Branco e fui de novo. Você lembra a história que eu falei da Vergueiro? Sim. Que eu desci lá do metrô, vi aquele prédio, achou bonito, não, vou me inscrever aqui, né? Quando você está no último ano do Barro Branco, no meu caso, o 4º ano, você começa a fazer estágios, né? Conhecendo as unidades da Polícia Militar, principalmente as unidades ali da capital, da região metropolitana, né? E eu fui fazer estágio no 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, né? Hoje esse batalhão virou 3, né? Porque antes eu abrangia Mogi, que era a sede, abrangia Itaquaquecetuba, Suzano, Ferrazzo, Poá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis. E eu conheci ali Mogi das Cruzes, o batalhão, tudo. É uma região bonita, né, muito parecido com o interior. A região de Mogi. Sim. Eu falei assim, eu vou escolher para trabalhar no 17º M, porque é uma região boa. Onde eu fui trabalhar? Itaquaquecetuba. Mandaram eu para Itaquá, Suzano, porque pertencia ali a Suzano e fazia Suzano e Itaquá, que pertencia ao mesmo batalhão, né? Então a gente guarda ainda lembranças dessa época. Logo na sequência teve a mudança de doutrina com relação, antes a gente chamava de PTM, Patrulhamento Tático Móvel, né, que é o equivalente à Força Tática de hoje. Correto. Né, mas com uma doutrina mais apurada, tal, que tem hoje, né? Nessa mudança de patrulhamento tático móvel com a denominação de força tática, já com uma doutrina mais apurada, mais bem preparada, né? Nós praticamente fomos ali os pioneiros da força tática do 17º M. Então, eu acabei de ser promovido a segundo tenente, né? Isso em 98. Aliás, final de 97, em dezembro de 97, aí já fomos para essa força tática, que foi uma experiência fantástica para mim.
Aliás, a gente conhece aqui da região, né, um excelente trabalho. A Força Tática, até hoje, ela marca para as pessoas porque faz um brilhante trabalho, a gente conhece. E é um serviço extremamente necessário dentro do policiamento, porque o carro-chefe nosso, né, é o rádio patrulhamento. É a viatura que vai atender os talões. Os talões que a gente fala é os chamados 90, né, que vai fazer esse atendimento mais direto com a população, né, no dia a dia, o preventivo mesmo, né. Mas se deparar com uma ocorrência de maior gravidade, uma questão mais grave, precisa de um apoio, um pessoal, né, mais preparado, com armamento mais preparado para isso. E esse é o papel principal da Força Tática, que é principalmente encarar as ocorrências de maior gravidade e apoiar o radiopatrulhamento, né? Esse é o serviço essencial da Força Tática. Da rota o senhor chegou a participar lá em São Paulo? Não, né? Não, fui só do segundo de choque, ali nos batalhões de choque, mas da rota A rota era da época do Maluf, né? A rota é bem antiga, não vou saber precisar, mas é batalhão, é um dos batalhões mais antigos, né? Antigo. O segundo de choque, para você entender, é uma ressalva que eu faço. Ele tem, você entrando no batalhão, segundo batalhão de choque, é um batalhão histórico também, né? Do lado esquerdo do pátio tem um memorial relacionado à Segunda Guerra Mundial, tá? Então, salve aqui, porque a gente às vezes faz tempo que a gente não vê isso aí. O efetivo que foi ali de policiais que foram para a Segunda Guerra Mundial saiu ali do segundo batalhão de choque, que era outra nomenclatura. Se eu não me engano, era segundo batalhão de caçadores, alguma coisa assim, né? Eu não vou ter informações tão detalhadas, mas ali tem um memorial relacionado a esse pessoal que foi para a Segunda Guerra Mundial. Bacana. Coronel, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí eu quero que o senhor entre na parte que começou as suas promoções. O senhor chegar até onde o senhor está hoje, que eu acredito que seja motivo de muito orgulho para o senhor, e ainda o senhor tem alguma coisa ainda, vamos dizer, uma gordurinha para queimar ainda, né? Com certeza. Então eu quero que depois o senhor relata para a gente, continuando da onde o senhor parou, mas para chegar até nos dias de hoje. Tudo bem. Vamos então ver o nosso comercial. Casa Bela. Presentes, decorações, utilidades para o lar, além de uma infinidade de opções para você que exige qualidade e o melhor atendimento. Valorize seu ambiente ou presenteie quem você gosta com um toque da Casa Bela. Variedade com requinte e bom gosto. Cada detalhe pensando em você. Telefones 3822-3031 e 99724-3682 em Dracena. Muito bem, nós voltamos com o Tenente Coronel da Polícia Militar, Ivan Garcia de Oliveira. Tem uma bonita história, né, Coronel? Bacana mesmo a gente ouvir a sua história. E feliz daquele que tem história, né? Acho que todos nós temos história. Agora, tem as histórias que emocionam, que edificam, e tem também aquelas histórias tristes, né? Verdade. O senhor tem uma história feliz. Continua, por favor, Coronel, falando um pouquinho do que aconteceu com o senhor até nos dias de hoje. Sim. Não, saí do Barro Branco, né? Como eu estava dizendo, fui trabalhar no 17 Batalhão Metropolitano, né? Já sendo promovido a segundo tenente. Isso no final de 97, né? Lá eu fiquei 2 anos, né? No 17º M, fui fazer a Operação Verão em Itanhaém, operação que já é um pedágio que a gente fala. Itanhaém, Terra da Mulheres e Areia. Isso, eu tenho até a estátua, verdade. Ali eu fiquei 2 meses só, porque é só uma operação, né? Em razão do verão, né? Que tem um movimento maior de pessoas. E aqui na região eu fui apresentado aqui no 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior, no dia, salve aqui da minha parte, no dia 22 de fevereiro de 1999, então essa é a minha primeira passagem, né? Eu fui apresentado aqui 4 vezes, né? Eu fui apresentado aqui 4 vezes, até brinco. Como é que é? Bebeu dessa água, volta? Que bacana. A minha primeira foi dia 22 de fevereiro de 99, eu era segundo tenente. Aí, como a 4ª companhia, que é sediada no município de Tupi Paulista, estava vago, naquela época era uma região, uma sub-região aqui mais complicada, né? Ali Panorama era uma cidade mais complicada, tinha bastante ocorrência, né? Tinha ações de movimentos sociais, né? Então o negócio estava mais tenso, vamos assim dizer, naquela época, né? E eu fui apresentado lá.
já assumindo aí a responsabilidade de comandar uma companhia que é posto de capitão. Tá, aí, se o senhor me permitir, eu vou fazer uma adenda. Foi nessa época que eu conheci o senhor. E nessa época aí eu estava do Rotary Clube Paulista, mesmo sendo da CS. Nessa época eu conheci o senhor, que nós passamos a... Margarete, que era a presidente, não é isso? Margarete não, Margarete está aqui, me desculpe o termo. Nossa, esqueci. Tá vendo? Do Rotary, o senhor fala? Não, do Conseg, que era bem do ativo. Conseg, lá em... A doutora Margarete está aqui, eu confundi, que lembrou um pouco a semelhança. Não era Matos o sobrenome dela? Eu acho Não que vou era. lembrar. Ah, faz tempo, essa eu esqueci. Não lembro. Porque ela ficou bastante tempo no Conseg sim. ali, né? Sim, nessa época em Tupi, eu morei em Tupi. Eu morei em Panorama, primeiramente, depois eu morei em Tupi Paulista, né? E foi uma época muito interessante para mim. Eu era segundo tenente ainda, para você ter uma ideia, né? Quem comanda a companhia é capitão. Depois de segundo tenente vinha primeiro tenente. Então eu estava 2 postos à frente, Sim. né? Vamos assim dizer. E é uma experiência muito interessante. Conheci ótimos profissionais, ótimas pessoas, né? E eu lembro que em Panorama tinha um senhor, vai falando a memória, ele era o presidente do Conseg de Panorama, ele era bastante ativo. Já tinha uma idade um pouco avançada, mas mesmo assim ele era muito ativo. Não foi o Amorim que depois morou aqui em Iracema um tempo? Não, ele era bem já com a idade, deveria ter com certeza uns 85 anos, 86, daí para... Mas mesmo assim, ele era uma pessoa muito dinâmica ali em Panorama, ele que organizava muito, trabalhava prefeitura, trabalhava para questões particulares e organizava aquela travessia do Rio Paraná, né? E foi uma pessoa muito interessante, muito... Não era o seu Nadir? Nadir Pousa? Isso, exatamente, seu Nadir Pousa. Agora sua memória foi bem melhor que a minha. Busquei lá do fundo do baú. Seu Nadir Pousa, né, que a gente tinha muito respeito. Muito dinâmica, uma pessoa muito querida em Panorama. Muito querida. Né, eu lembro muito bem do seu Nadir Pousa, né? E lá em Panorama, ficamos Panorama não, na área da 4ª companhia. 4 anos é que a gente trabalhava mais em Panorama, sim, em razão das peculiaridades da região, né? Naquela época muitos eventos sociais, ações aí de sem terra, e nós soubemos, tinha ótimos profissionais com a gente, que ajudou bastante, tivemos que ter bastante tranquilidade para trabalhar com isso. Ali pro lado de Paulicéia, principalmente, era bem... Eu trabalhei mais em Panorama, tinha as fazendas ali, na divisa praticamente com o Campinal, né? Isso. Ali que era o foco dos problemas naquela ocasião. Isso em 99, 2000, perdurou até 2001, mais ou menos. Já tivemos. Então foi uma passagem que eu guardo com muito carinho, muita emoção, né? Ótimos profissionais, por exemplo, o então sargento Sérgio, hoje aposentado, né? Segundo tenente da reserva, Sérgio, foi meu braço direito na época, e vários outros policiais. Vai ficar difícil você citar nome, porque você vai fazer injustiça, né? Sim, já entendo. Né? Esse que foi praticamente ele, o em Tupi, talvez você conheça, o Balestra. Sim. Né? Também um braço direito ali, o Mantovani. Também. Né? Donato já era ali de Monte Castelo, Nova Guata, são policiais, né, mais antigos, né, mais experientes, que trabalharam com a gente, que fizeram a diferença. Né? São vários outros. E em 2003 eu vim para o batalhão, passei do batalhão. Aí eu já fui promovido em 2004. Em 2004 eu fui promovido ao posto de primeiro tenente. Assumi a seção de Polícia Judiciária Militar, né, a parte de disciplina, né. Ali eu trabalhei por 2 anos e meio, 3 anos. E em 2006 surgiu a oportunidade de eu ir para minha terra natal, Andradina. Já fazia tempo. Agora está na hora. Está na hora. Né? Agora é meus amigos. Eu tinha muita saudade da minha mãe. Sim. Eu tinha saído, né, com 16 anos. Falei, vou ficar um pouco mais próximo dos meus pais, né, principalmente da minha mãe, dos meus pais, né. E eu fiquei 3 anos em Andradina, de 2006 a 2009. Foram 3 anos exatos. Aí eu voltei sendo reapresentado aqui pela 2ª vez. Né? Como eu falei, 4. Sim. Foi a 2ª vez em junho de 2009. Aí já assumi a companhia, a primeira companhia aqui sediada em Dracena mesmo. Ainda era primeiro tenente. Né? Fui convidado para voltar porque um ano depois eu fui promovido, em 2010, fui promovido ao posto de capitão.
né? Eu já fui promovido, já assumi a companhia. A gente já lembra bem. Já lembra, já é mais atual. Desde que o senhor chegou como primeiro tenente, né? Na segunda vez a gente já lembra bem. Da primeira vez também, mas dessa daí, daí para frente a gente já estava na mídia, mais atuante, tudo, então... Sim. Ali na companhia eu fiquei praticamente 9 anos, até meados de 2018, né? Comandando a companhia, ótima experiência também. Então, na época, o Major Saraiva havia comandado a companhia por muito tempo. O Major continua ativo ainda? Aposentou? Não, é coronel da reserva, né? Coronel Saraiva. Se o senhor me permite, eu vou mandar um abraço para a pessoa sim, tem um contato com ele. Muito grande por ele também, comandou muito tempo também. Sim, trabalhou muito tempo junto, né? Uma pessoa que fez muita diferença, assim, aqui na região. E nós ficamos ali 9 anos na companhia, fazendo vários trabalhos, foi muito interessante. Eu lembro quando eu cheguei aqui, Dracena estava com um surto de furto muito elevado. Foi a primeira missão que eu recebi, né? Reduzir os indicadores de furto, né? Tanto é que em 2009, se for ver o levantamento estatístico, nós tivemos mais de 1000 furtos naquele ano. Foi o maior pico praticamente de furto. 3 por dia, vamos dizer. Foi o maior pico de furto que Dracena já teve. O pico de furto de Dracena foi em 2009. Nós viemos trabalhando, pessoal, tivemos ótimos profissionais aqui que fizeram toda a diferença, né? E isso vem diminuindo. De lá para cá nunca mais, né, chegou um pico tão elevado assim. Fui promovido aí ao posto de major em 2018, em maio de 2018. Não tinha vaga aqui no 25º. Aí nós fomos apresentados no 42 e sediado em Presidente Venceslau. Lá ficamos 3 anos apenas em Venceslau. Também foi uma experiência bastante positiva, apesar de pouco tempo. Retornei para cá em setembro, quer dizer, 3ª vez apresentado aqui. Certo. E já em 2019, teve a criação do 8º BAEP, Batalhão de Ações de Polícia, né? Batalhão de Ações Especiais de Polícia. E nós tivemos a grata satisfação de ser convidado para ser o subcomandante. Sede em Presidente Prudente. Sede em Presidente Prudente, mais área de atuação em 67 municípios, que vai de Assis até para a nossa região aqui. Correto. E nós tivemos a grata satisfação de ser o primeiro subcomandante. Veio muito para somar esse BAEP, né, Coronel? Foi uma missão, um treinamento percebe muito... que foi um grande trabalho, uma atacada boa do governo da época, né? Sim, foi isso. Tanto é que me parece que a intenção é expandir a criação dos BAEP, que faz uma diferença muito interessante. Nós apresentamos a tropa do BAEP, né, para o governador na época. Esse dia eu estive lá. O senhor esteve lá, né? Esse dia eu tive a honra de fotografar, filmar. Sim. Eu que apresentei a tropa, né? Eu estava na frente da tropa lá. No 8º BAEP. As recordações. A sua sobrinha estava em forma. Sim, exatamente. Eu era, inclusive, convidado, né? Fui apoiá-la, porque ela estava em São Paulo e ela estava vindo se apresentar em Presidente Prudente. Thaís Miola. Isso. Lá. Encarou o treinamento com valentia, hein? E eu lembro, sim, que o senhor foi o comandante da tropa lá, colocou o pessoal na ordem, tudo certinho lá. Foi uma ótima experiência. Acho que foi o governador Geraldo Alckmin, ou não? Não, foi o Dória. Dória, exatamente, João Dória. Foi o Dória. Ele estava começando, acho que já... Isso mesmo, João Dória. João Dória, foi o João Dória. Isso em 2019. Né? João Dória, exatamente. Ali no BAEP a gente estava com a intenção, eu já estava até planejando mudar, né, para Prudente, porque ficar viajando 100 km, mas faz a diferença, né? Todo dia cansa. Mas aí teve um episódio triste, que eu não gosto muito de comentar aqui, né, a morte de um amigo, né? Saudoso. Você sabe muito bem de que eu estou falando, não gosto de entrar muito nesse detalhe, que é muito triste, né? Teve a morte dele. A grande figura também, não Exato. porque nos deixou, mas... Também uma pessoa de fácil acesso, fácil comunicação. Vamos citar aqui, né? Capitão Terra. Major Terra. Major, né? Era Major Terra. Vamos citar sim, porque a gente está falando bem dele, falando a verdade. Figura querida na sociedade, com certeza. Eu posso falar porque a gente conviveu bastante de perto e sempre muito atencioso, uma pessoa carismática. Um ótimo profissional, uma ótima pessoa. Com certeza. Né?
A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas aí aconteceu a morte dele. E então o Coronel Franco chegou para mim, o Coronel Franco é o que comandava o CPI na época, né? Chegou e falou, você quer voltar para o 25? Eu queria, né? Mas eu fui meio durão, vamos assim dizer. Falei assim, ó, entre o 25 e o 8º PAEP, o senhor decide para mim, né? Estou bem. Nós voltamos então, foi a 4ª vez que eu fui apresentado aqui. Veio para ficar em definitivo? Veio para ficar isso já em 2019, de novo, setembro de 2019. Né? Coronel, bom, o que tem? O senhor tem mais algum posto agora? O que seria agora para, vamos dizer, alcançar o ápice, né, da Polícia Militar? Que grau que seria? Grau que vocês falam? O próximo posto é de coronel PM, né? Eu sou tenente coronel. Para ser coronel PM, tem um doutorado na área de segurança pública, um curso à parte, né? Eu não fiz esse curso, né? Eu já estou bastante tempo, né, vestindo a farda, né? Então eu já tinha outros planos, né? A gente aquilo que eu falei lá no começo, quando eu era soldado, iniciando, eu já tinha o plano de fazer uma academia, né? Ou dentro da Polícia Militar mesmo, porque eu já era soldado da PM, ou nas Forças Armadas, já tinha esse plano. Meu plano agora devo aposentar, ir para a reserva, né, este ano. Ainda não tem uma data definida, sim, mas este ano, que eu já estou com mais de 33 anos de militar, né? Correto. Né? É só para a gente entender... Aí quando você vai para a reserva, você vai com o posto de coronel. Correto. É para a população entender, né? Porque antigamente era assim, quando falava em polícia, por exemplo, criança, né, tinha medo. Hoje a gente percebe que a polícia, quantos adversários de crianças pequenas, sim, quer ser policial... Enfim, hoje a Polícia Militar ela é uma parceira da comunidade. É diferente, deve ser assim. Né? E a gente que acompanhou, que acompanha, né, desde criança a Polícia Militar, depois na mídia, a gente acha assim, que está realmente no caminho certo, que sendo amiga da população fica mais fácil. Né? Inclusive para denúncias, para tudo, acho que sim, a coisa flui melhor. Mas para que a população entenda, para que o senhor alcance esses postos, existem os méritos de trabalho e também tem que ter estudos, para cada posto tem que passar por um tipo de um exame, um estudo lá para poder galgar. A Academia do Barro Branco, o concurso é aberto a todos, né? Para o público nosso interno e para qualquer civil que atenda os requisitos, né? Correto. Que tem a escolaridade, agora vai ter o concurso agora esse ano, acho que se não me engano são 200 vagas, salvo equívoco da minha parte, né? Para o Barro Branco tem que ser formado pelo menos no 2º grau, é um vestibular aberto, na idade até 30 anos, faz tempo que a gente não vê essa coisa, a gente vai, né, dando um branco às vezes, mas se não me engano até 30 anos. Entendi. Né, para prestar esse concurso. Formando o Barro Branco, que é um curso de 4 anos, né, curso superior, ele dá a oportunidade de você chegar até o posto de capitão. Correto. Sai de lá como aspirante oficial, que é um período de estágio, né, vira 2º tenente até o posto de capitão. Para almejar o posto de major, que é o primeiro de oficial superior, você tem que fazer um mestrado profissional, né, que tem a nomenclatura dada por nós como curso de aperfeiçoamento de oficiais. Né. Esse curso eu fiz em 2016. Correto. Né, fiz em 2016 esse mestrado profissional, né, que aí tendo esse mestrado profissional, né, te gabarita, né, te dá condições de você, né, com o tempo ser promovido ao posto de major. Bacana. Bom, nós estamos já para encerrar o nosso papo, coronel. O senhor tem assim alguma ocorrência que ficou marcada na sua vida, que foi comovente, porque a gente sabe que o dia a dia do policial, igual, por exemplo, os bombeiros, a gente é outra corporação que a gente admira muito. Enfim, toda a classe policial, a polícia civil, a polícia ambiental, a gente sabe no dia a dia mais ou menos como é, quer dizer, ou seja, a gente imagina, sim, porque a gente vive também nos meios policiais, sempre buscando uma informação ou outra. Aliás, eu quero aqui mandar um abraço, se o senhor me permitir, para tenente agora, né, Renata? Subtenente Renata. Que está sempre mandando, a Alessandra, sim, também, que estão sempre lá, sim, atentas às notícias da polícia, a gente está sempre divulgando. Se o senhor me permitir, eu quero mandar um abraço para elas também, que sempre nos atenderam muito bem, com, sim, presteza, né? Ótimo. Então,
alguma coisa que me marcou. Sim. Essa daqui ó, foi uma ocorrência que vai ficar para sempre. Tem duas ocorrências que eu gosto de vez em quando a gente lembra, né? Uma foi aqui em Panorama, né, mais recente, deve ter ocorrido em 2000, né? Foi uma ocorrência de ocupações de terra, de movimentos sociais, e nós chegamos lá, estava tendo entreveiro, não vou entrar aqui os detalhes ali daquela Sim. ocorrência, mas estava tendo entreveiro entre o pessoal do Sem Terra e o pessoal Os proprietários. proprietário ali, funcionários da fazenda, né? Certo. E houve tiro entre eles ali. Né? Acredito. Não vou entrar ali no mérito, né? Sim. Mas houve tiro entre eles. Já existia um dos ocupantes ali baleado, que foi socorrido. E isso a gente, naquela época, era estrada de terra, era muito demorado, o rádio não pegava direito, era muito precário, vamos assim dizer. E nós fomos verbalizar ali, negociar, para que o outro grupo deixasse as armas, não largasse as armas, e eles não largaram, e a gente foi negociar, e era o mato, né? Pasto, né? Algumas árvores, mas pasto. E nessa tentativa de negociação, que não foi frutífera, houve então um entreveiro entre nós e esse grupo. Correto. Né? E um policial que estava do meu lado foi baleado. E a gente já tinha avançado, pasto adentro. Eu não vi ele sendo baleado. Quando eu fui retornando para a gente fazer um outro caminho para tentar cercar esse pessoal, eu vi o policial caído com um tiro na coxa. Né? E aí nós socorremos ele, segurando, peguei ele, coloquei nas costas e socorri ele. Né? Até a viatura, só tinha 2 viaturas ali. Aí nós ficamos em apenas 3 policiais com esse conflito todo armado. Né? Mas socorremos o policial e ficamos em 3, né? Então é uma questão ali que houve um tiro muito intenso, a gente estava em campo aberto e um policial que estava do meu lado foi alvejado, né? E a outra ocorrência aconteceu justamente na Operação Verão, que eu falei lá em Itanhaém, que nós tivemos. Eu já estava de folga e acabei colocando a farda, eu estava até em trajes civis, coloquei a farda porque a rodoviária apreendeu uma grande quantidade de maconha. E consegui levantar no seria o ponto de entrega dessa quantidade. Era tipo assim, 300, 400 quilos, não lembro a quantidade exata. E eu estava no tático, né, força tática ali do litoral, e nós fomos atender essa ocorrência junto com a rodoviária. E ali também outro entreveiro de tiro, tal, tudo mais, e acabei sendo baleado nas costas. Né. Naquela época a gente não tinha colete ainda, era raro os coletes naquela época. Então fui baleado nas costas e o tiro assim, foi bem no meio da minha coluna vertebral, mas por mão de Deus, né, acredito, acertou ali alguns ferros ali do banco da viatura, era uma Blazer, e desviou. Então só alguns resquícios entraram nas minhas costas, tudo. E isso para mim foi bem marcante. Tanto é que eu lembro que dentro da viatura começou a sangrar tudo. Que história, hein? Eu mexi os pés, eu tinha, o maior medo não era exatamente de morrer, era de ficar paralítico, né? Sim. Aí eu mexi os pés e falei, meus pés estão mexendo, estou bem. Né? Bacana. Uma recomendação, essa eu acho que é bastante importante, para um jovem, para uma jovem, porque hoje nós temos diversas policiais femininas, temos inclusive graduada, né, que nós já batemos um papo aí com o pessoal. Qual a recomendação que o senhor deixa, o que o senhor fala para esse povo que tem vontade de ser um policial militar? Planejamento, foco, mantenha o foco, eu sempre gosto de falar isso aí, né? Mantenha o foco, você almeja aquela profissão, aquele cargo, aquela posição, né? Então, trace metas, faça seu planejamento, né? E não perca tempo com assuntos alheios que não está voltado para aquilo que você está almejando. Né? Foi isso que eu procurei buscar na minha vida. Lembra quando eu falei que eu me formei soldado, eu poderia ter voltado para o interior? Eu falei, não, eu vou fazer cursinho aqui, vou estudar, vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Porque o meu objetivo é esse. Então é traçar o objetivo. Nunca é tarde, nunca é demais você estudar, se aperfeiçoar e manter o foco daquilo que você está almejando. Muito bem. Coronel, então, para a gente encerrar, o senhor fica à vontade para as suas considerações finais.
foi de grande valia esse bate-papo, né? Por exemplo, essa história do senhor eu não conhecia, né? E a gente sabe que tem os méritos policiais, que a gente sempre participa, né? Das medalhas de mérito, né? Sim. O pessoal recebe, o senhor deve ter recebido todas, né? Até onde o senhor chegou agora, na sua graduação. Então, suas considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo. Obrigado. Bom, é de agradecimento, né? Agradecimento a você, Jorge, né? Como você disse, conhecemos lá desde Tupi Paulista. Foi ontem isso, né? Passa tão rápido o tempo. Quase 25 anos já. 25 anos. Uma boda, né? de prata. E de agradecimento a todos, né? A gente está chegando praticamente aí no final da carreira, mas eu costumo falar que aposentar é uma coisa que não me pertence. Eu vou mudar de, vamos dizer assim, de atividade. Sim, vai buscar alguma coisa, vamos dizer, com menos responsabilidade, menos... Porque a gente sabe que seja mais flexível, vamos assim dizer, né? É compromissos, é horário, é muita coisa, né? Exato. O senhor vai... Uma coisa mais flexível, que você tenha mais tempo para você dar uma atenção mesmo. mais para a família, vamos dizer assim. Exato, perfeito, né? Mas mudar um pouco o foco ali, mas parar não, né? A gente não deve. Então, de agradecimento a todos, né? Principalmente aqui a região, Dracena em especial, os municípios que eu guardo assim, vamos dizer assim, um carinho mais especial, porque eu vivi tanto tempo aqui, né? Estou aqui. Dracena, Tupi Paulista, Panorama, são municípios, né, que eu morei, que eu trabalhei de forma mais intensa, né? Os outros também, que fazem parte da região, mas são os municípios que a gente teve a oportunidade de residir e constituir família. Bacana. Então, eu falei com o Tenente Coronel da Polícia Militar, Ivan Garcia de Oliveira. Em seu nome, se o senhor me permite, eu quero mandar um abraço a toda a corporação, os seus comandados de A a Z, de Oswaldo Cruz a Panorama, os seus graduados, muitos que passaram por aqui, que a gente teve o prazer de conhecer, de ter um bom relacionamento, a nossa imprensa, o site Jorge Zanoni, agora a Top TV, também sempre prezou muito pelos fatos importantes da Polícia Militar, sempre, aí eu brinco lá com a Renata, ó, vê se manda notícia boa, né, porque a gente sabe que quando vem notícia da polícia, normalmente... não são notícias que o povo gostaria de ver, mas de vez em quando a gente tem notícias boas também. Sim. Então a gente coloca à disposição, eu quero registrar aqui a presença do Cabo Vitarelli, que está acompanhando o senhor, em nome do Cabo também, um abraço aí para todos os amigos que a gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento, a gente vai num acidente na cidade, numa ocorrência, sempre nós, com imprensa, sabemos onde vai nosso limite, mas também o pessoal da polícia, principalmente da nossa região onde a gente atua aqui, sempre nos deu muita atenção. Nós nunca ficamos devendo um noticiário da imprensa para os nossos amigos internautas, telespectadores, por conta que a polícia não nos informou. Nós sempre tivemos atentos às coisas da polícia, mas sempre sabendo o nosso limite, mas a polícia também sempre colaborou com a gente. Foi uma recíproca, eu diria. Então, em nome do senhor, eu quero agradecer a toda a corporação, como eu falei, de Oswaldo Cruz a Panorama. O senhor está aí próximo a aposentar, está no epílogo, né, da carreira. Desejo todo o sucesso depois da sua aposentadoria. As nossas câmeras aqui da Top TV vão ficar abertas para o senhor, numa outra atividade também, no dia que o senhor aposentar, se o senhor quiser fazer alguma comunicação, alguma coisa, enfim, para os nossos amigos. E tenho só que dizer muito obrigado por tudo o que o senhor fez na sua função para Dracena e região. Eu costumo dizer, a gente sabe dos números que Dracena, a região nossa, o Oeste Paulista, é a região mais tranquila do nosso estado, a gente cansa de ver os números e de ouvir, e a gente sabe que o senhor tem grande parcela de colaboração para que esses números sempre diminuam. Então, eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou que nós estamos muito bem servidos na área de segurança pública, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Ambiental, Bombeiros, enfim, eu tenho orgulho de dizer que moro em Dracena e que aqui nós somos muito bem servidos. Parcerias bem formadas, Jorge, Exato. né? Parcerias da população, com as instituições de segurança, com a imprensa local, que é muito importante, o trabalho de vocês, levando informação, levando notícia, né? Para a população de forma geral. A gente tem muito que agradecer essa parceria. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então daí, eu falei assim com o Tenente Coronel Ivan Garcia de Oliveira. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Jorge. Obrigado.